fevereiro se vestiu de roxo para alertar e conscientizar sobre 3 doenças que ainda não têm uma cura efetiva, mas que podem sim ser retardadas: o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia. Vida Bela traz esclarecimentos sobre o Alzheimer, que hoje afeta mais de 35 milhões de pessoas no mundo e está diretamente relacionado com a demência. É na terceira idade que o Alzheimer costuma se manifestar totalmente. No entanto, décadas antes já podem surgir os sinais. No Brasil, os médicos dividem esta doença em 3 fases. A primeira fase é quando a pessoa começa a ter lapso de memória no dia a dia, esqueceu o que comeu, esqueceu aonde foi, esquece de aonde está o celular, aonde está a chave. São assim lapsos iniciais. E com o progredir do tempo, o que acontece? As pessoas começam, por exemplo, uma pessoa que já está com Alzheimer, ela se torna repetitiva. O que é isso? Ela fala uma coisa 5, 10 vezes, o mesmo assunto. Aí o familiar fala, mas você já me falou isso. Já falei. Numa fase intermediária, além da perda da memória recente, as pessoas começam a ter distúrbio de linguagem, elas ficam para lembrar uma palavra, então não vem aquela palavra que elas querem se comunicar. Então isso vai restringindo muito a comunicação. As pessoas têm perda de tempo e espaço, não sabe, por exemplo, vão no supermercado ou vão para o trabalho e muitas vezes não só de carro, mas mesmo a pé elas não sabem voltar para casa. E no estágio 3, que é o estágio mais severo, as pessoas não conseguem se vestir, não conseguem abotoar, muitas vezes elas têm dificuldade de comer, de fazer a sua higiene pessoal, de tomar banho sozinha, e nessa situação há um grande comprometimento de humor, as pessoas ficam realmente muito irritadas ou muito passivas. Vários trabalhos demonstrando que o pico começa a partir dos 65 anos e ele é mais frequente, geralmente 2 para 1, 2 mulheres para um homem. Isso é uma estatística ao nível mundial e sempre após 65 anos, mas tem casos descritos na literatura que inclusive abaixo de 40 anos já começa a ter comprometimento sério de memória e muitas vezes pode-se até fazer o diagnóstico de Alzheimer. Isso não é o comum, o habitual. O habitual acima de 65 anos e quando as pessoas têm um familiar, ele tem chance de 30% a 50% de ter Alzheimer, principalmente acima de 65 anos. E quando tem o pai e a mãe, 2 familiares, ela tem chance de até os 80 e 85 anos de 60% a 90%. De acordo com o Ministério da Saúde, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva, o que significa morte de células cerebrais e resulta em uma deterioração de funções cognitivas, como a memória de curto prazo, a orientação, a atenção e a linguagem. Ao longo do tempo, surgem também alterações comportamentais e sintomas neuropsiquiátricos. O Alzheimer é uma doença que afeta muito o paciente e toda a família que convive com esta pessoa. E por isso, por mais difícil que seja falar sobre esta realidade, o alerta é necessário. A partir de 40, 50 anos, as pessoas começam a ter lapsos de memória e acham que isso é normal. E muitas vezes vai no médico, não, isso é estresse, isso é comum. E nem sempre é comum. Por isso que é importante se começar a ter perda de memória recente. O que é memória recente? Aquela memória que, por exemplo, o que você fez há uma semana atrás, o que você fez ontem de manhã, o que você comeu, ela ainda deveria e deve ficar arquivada. É lógico, depois de algum tempo, ela é apagada. Mas a memória recente é fundamental para que as pessoas possam lidar com o dia a dia na vida delas. De acordo com um neurocirurgião, a campanha é para conscientizar sobre a necessidade de um check-up a cada ano, mesmo sem sintomas, e além disso, buscar a prevenção com a qualidade de vida. Isso inclui controlar o estresse, dormir bem, praticar exercícios e cuidar da alimentação. Quando as pessoas comem muito doce,
ou que tenha carboidrato, a própria farinha, essa glicose vai transformar em glicose e vai haver uma reação tanto das proteínas que estão dentro do cérebro, quanto das gorduras, dos lipídios, e vai formar uma cola, e isso facilita a produção dessas proteínas maléficas para o cérebro. Uma pessoa de 40 anos sem sintomas faz um check-up de aproximadamente uns 40, eventualmente 50 exames de sangue para ver se detecta alguma normalidade. Agora, aqueles que, no caso de Alzheimer, já têm sintomas ou mesmo que ainda não tenha sido feito o diagnóstico de Alzheimer, mas que tenha um comprometimento de cognição subjetivo ou leve, que é numa fase inicial, pode-se pedir uma avaliação através de exames de imagem, principalmente a ressonância, e numa fase mais avançada, SPECT e PET scan. Quando se faz um diagnóstico precoce, é possível minorar o tempo de sofrimento, o tempo de dor, e consegue manter e não só muitas vezes reverter, mas atrasar o desencadeamento de um comprometimento irreversível. Fabiana Mingoni para a Rede Vida.